Começa agora podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. A importação de máquina usada é sim permitida no Brasil, desde que não haja uma indústria nacional que fabrique o mesmo equipamento. Esse critério de não similaridade é um fator fundamental para a viabilização da operação, caso contrário, a importação não pode existir. Porém, havendo possibilidade, é sim um bom negócio, e é sobre isso que nós vamos falar neste podcast, a importação de máquinas usadas. Bom, a falta de tecnologia aí nas indústrias brasileiras, conforme a gente falou na semana passada, fez com que o Brasil tivesse uma defasagem em relação ao mundo quando o assunto é produtividade. E muitas empresas optam em importar máquinas usadas ou saindo de linha nos países envolvidos para se industrializar e industrializar também os seus parques fabris. Ainda que estejamos importando tecnologia defasada em relação ao topo do mundo, parte destas máquinas ainda são bem melhores que atualmente usadas aqui no nosso país. Antes de importar o equipamento, o importador interessado na máquina, ele precisa entregar um projeto de aprovação da importação do equipamento. Esse processo está condicionado à questão de disponibilidade do fabricante nacional no país e que faça isso de maneira similar. Isso quer dizer, na prática, que o equipamento importado tem que ser produzido em condições de igualdade. O equipamento não pode ser importado usado, apenas novo e sem redução do imposto de importação, se isso não couber. E aí é nesse ponto que pega aí para a maior parte das empresas, que elas tentam aí criar alguns mecanismos facilitadores nesse processo, quando na verdade ela precisa seguir todo o rito de um processo administrativo de consulta. Assim como qualquer outra máquina, cuidado também com as garantias, com as peças de reposição, com a logística para condicionar as partes da máquina e principalmente com o valor declarado dessa máquina usada. Os importadores costumam muitas vezes atribuir a falsa ideia de que porque é usado ele deve custar muito menos que uma nova, mas engana-se o importador. O ideal é que haja uma cotação de mercado em mais de uma empresa para entender se o cenário do preço pago por você é real e competitivo em relação ao mercado. Sendo assim, você vai ter aí um bom processo, e sendo não, você deve procurar aí não realizar esse tipo de processo para evitar qualquer tipo de problema nessa operação. Até a próxima. Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por Pod House, a casa do podcast.